Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro e hoje eu vou falar sobre o episódio que tem uma das melhores, se não a melhor cena de The Sopranos na minha opinião. Uma combinação perfeita, no melhor exemplo do que The Sopranos consegue fazer de comédia e drama, de enfim, diversos elementos. Eu tô falando sobre a intervenção de Christopher Moltisanti que acontece nesse episódio intitulado The Strong Silent Type, episódio dirigido pelo Alan Taylor, que tem uma trinca de roteiristas, dos melhores que essa série nos mostrou até aqui. Terence Winter e a dupla de sempre, Robin Green e Mitchell Burgess. Eles que costumam escrever sempre os dois, dessa vez escrevem juntos com o Terence Winter também. Vou falar sobre esse episódio já já. Eu só quero te dizer que no momento em que esse vídeo está saindo aqui, é uma das últimas oportunidades que tu tem de fazer parte do nosso cineclube, o Sit Down, um cineclube exclusivo dedicado a grandes filmes do gênero gangster, grandes filmes de máfia. Por que eu digo que essa é uma das últimas oportunidades? Porque nesse sábado, dessa semana agora, que vai logo que sucede este vídeo aqui, a gente vai fazer um encontro, mais um encontro, esses encontros são mensais, e dessa vez a gente vai falar sobre um grande filme chamado Scarface, de 1983, filme dirigido pelo Brian De Palma. A gente vai conversar exaustivamente sobre esse filme. E depois disso, a próxima edição vai ser só em janeiro. E aí, o que vai acontecer? A partir de 2025, novos membros do Cineclube vão ter um valor bem mais alto do que esse que eu estou cobrando hoje. Nesse momento, até o fim do ano, o que você precisa fazer? É só virar membro do canal. R$ 4,99. Você ganha acesso ao grupo exclusivo de The Sopranos e ganha também acesso ao Cineclube. Detalhe, para sempre enquanto você for membro. É exatamente isso. Em 2025, novos membros não têm acesso e a mensalidade vai ser bem mais cara. Mas quem virar membro antes de 2025, enquanto for membro por apenas R$ 4,99, vai ter acesso vitalício ao Cineclube. É uma promoção muito especial. A gente já está com um número legal de pessoas participando e tal. Então não perca essa oportunidade que ela vai acabar no fim desse ano de 2024. Sem mais delongas, bora falar então sobre The Strong Silent Type. Esse episódio tem esse nome por conta de alguns motivos. Primeiro de tudo, ele é uma referência clara à definição que o Tony Soprano fez do Gary Cooper, do ator Gary Cooper. Ele faz essa definição dele no primeiro episódio da série. E ele fala exatamente isso. O que aconteceu com Gary Cooper, The Strong Silent Type? O tipo forte e silencioso, que não ficava choramingando, falando sobre seus problemas. Era, digamos assim, um homem de verdade na concepção do Tony. E ele menciona o Gary Cooper outras vezes ao longo da série. Por exemplo, no episódio Christopher, dessa temporada, sobre o qual a gente já falou, em que eles estão lá choramingando, falando sobre os direitos dos italianos no dia de Cristóvão Colombo e tal, aqueles protestos todos que estavam acontecendo, e ele fica irritado com aquilo. Ele fala, o que aconteceu com Gary Cooper? E agora esse nome volta pro episódio. E ele não é mencionado dessa vez, mas diz muito sobre duas coisas que acontecem no episódio. A primeira delas é sobre a questão do Christopher, né? Da sua dependência química, que vai culminar numa intervenção, ele acabando sendo internado, ele chorando, ele realmente, assim, no fundo do poço. E aí isso diz muito a maneira como esses homens veem esse tipo de fragilidade, né, de que qualquer pessoa pode passar. Eles veem isso como uma fraqueza e eles vão verbalizar isso. Não só o Tony, como o próprio Christopher vai se ver, né, vítima disso e tal. E o Paulie vai falar bastante sobre isso e tal. Maneira como esses caras encaram isso. E tem também, diz respeito também a uma outra personagem de forma mais sutil, sobre a qual eu falo mais pra frente, tá? Esse episódio, ele começa, a gente falou no episódio anterior sobre a morte da Pai Oh My e como isso mexeu com o Tony. Esse episódio começa com a morte de um outro animal. E ele vai ser um episódio muito importante para o desenvolvimento desse tema, dessa questão dos animais serem muito importantes pro Tony. Ao longo do episódio vai vir à tona várias vezes. O animal que morre, vocês já sabem, é a Cosette, a cachorrinha da Adriana e do Christopher, né? Ela é da Adriana, que morre ali de uma forma, né, tristíssima, ali, absurda, no início do episódio. O Christopher tá em casa usando heroína sozinho ali, e ele se senta e se joga pra trás em cima da cachorra e não ouve ela tentando sair e tal, apaga ali e acaba matando ela sufocada. E essa cena ainda é cruel, porque logo ele tá assistindo uma coisa, a televisão tá ligada num filme antigo, numa série antiga, e assim que ele senta na cachorra e tal, antes da cena acabar, a gente ouve a fala, cuidado, aí vem ele. Tipo,
né, quase que prenunciando ali o que a gente tá vendo. E de fato, as cenas seguintes vão mostrar que ela morreu. Uma curiosidade, tá? Duas curiosidades, na verdade, sobre essa cena. O Michael Imperioli, que interpretou o Christopher, comenta que ao longo da série o personagem dele mata algumas pessoas, né, um número considerável de pessoas e tal, mas que nunca ninguém ficou perguntando pra ele depois sobre isso, sobre as pessoas que ele matou. Mas todo mundo costuma falar sobre a cachorrinha, como foi cruel aquilo, que absurdo e tal. O que mostra que a gente, o público, tem um pouco desse elemento do Tony. Não no jeito dele, que ele é um cara que ele não consegue se afeiçoar a pessoas, né? É uma coisa patológica da forma como ele se afeiçoa a animais. Mas a gente, porra, quem gosta minimamente de bicho sempre fica muito triste quando vê um animal morrendo. E, claro, e tem o elemento também que era um animal inocente, né? A maioria das pessoas, não todas as pessoas que ele vai matar ao longo da série são pessoas que, não que elas mereçam isso, mas elas são pessoas que estão envolvidas com crime e tal, isso também atenua um pouco. E a outra curiosidade é que, obviamente, eles não mataram a cachorra de verdade, né? Isso seria uma loucura, mas o protótipo ali que eles fizeram, na hora que eles foram gravar, o diretor ali, o Alan Taylor, achou que tava... Que a língua do modelo que eles fizeram era muito falsa e o departamento ali do design de produção e tal desenvolveu uma nova língua feita com um pedaço de prescútil, que é um tipo de presunto. Isso é muito Sopranos, né? Depois disso, tá? A gente vai voltar sobre isso, vai vir à tona de novo, mas a gente vê a Carmela, ela tá aguardando, ela cortou o cabelo, ela tá aguardando muito ansiosa o Fury ir buscar o Tony, o Fury que voltou da Itália. Mas pra decepção dela, quem chega pra buscá-lo é o Benny. E logo depois, mais um banho de água fria, o Tony vem e não elogia o cabelo dela, ele estranha o cabelo dela e ainda fala, a gente combinou que tu ia... Né? Típico assim, a gente combinou que tu ia falar comigo antes de fazer isso e tal. E eles estão num momento bem conturbado assim do casamento, né? O Tony, ele tá tomando providências, entre muitas aspas, para esclarecer para os homens dele os motivos da morte do Ralph Cifaretto. Que a gente e o Christopher sabe, aliás, a gente sabe que ele matou. O Christopher ele enganou ali dizendo que ele chegou e o Ralph estava morto e tal. Enfim, acho que não colou muito, mas beleza. E aí, enquanto ele tá falando sobre isso, quando ele tá dando essas explicações, ele recebe pela correspondência, o Christopher leva pra ele, pegou na entrada do Badabing, um quadro da Pyomine, aquele que ele mandou pintar e tal, lá da Pyomine, e ele tem uma reação explosiva com aquilo, assim, aquilo mexe muito com ele, ele joga fora, manda queimar o quadro. Só que esse convencimento que ele tá fazendo não tá colando, tanto que os capos começam a falar sobre isso, né, tipo, porra, foi o Tony que matou, foi por causa de um cavalo e tal, pô, quem disse que ele não vai fazer isso com a gente? Isso vira um clima tenso ali, né, dentro da organização. E aí acontece um outro ponto importante para os negócios e que vai ter uma ligação com isso. O Tony vai conversar com o Johnny Sack e aparentemente o deputado Zellman, que o Tony espancou no episódio retrasado, contou pro Johnny Sack o esquema imobiliário que o Tony, o Ralph, o Zellman e mais aquele outro amigo do Zellman estão fazendo ali com as moradias populares. E o Johnny quer uma fatia disso, né? Quer um pedaço. E o Tony dessa vez nega, manda ele longe, não vai rolar. E o Johnny pergunta, tem certeza? Não sei o que, deu pra vocês. Ele lembra daquele imóvel do tio dele, que ele tinha pego na área da esplanada e tal, que ele teve que ceder pra eles, que ele teve que dividir entre todo mundo. E nega. Só que ele usa isso, inteligentemente, ele usa isso pra voltar pra sua organização e dizer assim, ó, não vamos fazer nada, mas eu tô quase certo de que o que aconteceu com o Ralph foi o Johnny Sack. Aí eles ainda perguntam, foi por causa da piada da Ginny, piada do peso? Não, isso aí certamente contou, mas tem outras coisas e tal, e vamos ficar na nossa. Então ele tá tentando botar panos quentes e tá tentando botar no cu do Johnny Sack, do pessoal de Nova York. O Fury finalmente cria coragem e tal e vai buscar o Tony na casa dele e encontra com a Carmela e se nega a entrar. Ele tá muito dividido, a gente viu no episódio passado ele na Itália, ele conversando com um tio dele e tal, que diz que ele não tem saída, a única maneira dele ficar com ela seria matando o Tony e tal, ele obviamente não vai fazer isso. E ele levou presentes pra todo mundo, pros filhos dela e tal, e não levou nada pra ela e ela fica decepcionada, né? Depois, inclusive, sobre essa relação, assim, Tony, Carmela e Fury,
a Carmela vai fazer mais uma visita até a casa do Fury, ela fica, me parece que ela tá sempre testando os limites dessa aproximação, assim. E ela sempre leva o AJ, eu fico me perguntando por que ela leva ele. Eu acho que um pouco é pra ela ter certeza de que ela não vai fazer nada, e porque o AJ é um bom álibi, assim. Ninguém poderia desconfiar de nada, pô, ela tá levando o filho, óbvio que ela não tá fazendo nada. Então, acho que é um pouco por isso que ela leva ele, que odeia, obviamente, cada segundo de visitar a casa do Fury. Aí, voltando, tá? O Fury foi buscar o Tony e ele tava chorando no carro. Ele tá chorando por causa da Carmela e tal, mas também tem a questão do pai dele, mas ali ele tá mal por causa da Carmela. E aí o Tony chega e diz: o que houve contigo? E ele fala: não, eu tô muito triste por causa do meu pai. Pô, o pai dele tá doente, ou já morreu, enfim. E o Tony olha pra ele e diz assim: beleza, mas tu vai ter que superar isso. Tu vai ter que get over it. Tipo, na maior frieza e crueldade possível, assim, não deu a mínima pro sentimento dele. E na cena seguinte, esse cara totalmente insensível, é muito louco isso da montagem, né? Exatamente na cena seguinte, é muito louco no sentido de que é muito bem feito, né? Na cena seguinte que ele falou isso, uma coisa totalmente insensível, na seguinte ele tá chorando copiosamente na sala da terapeuta, se abrindo e chorando por causa do cavalo. Então, assim, isso mostra muito como ele consegue ser alheio ao sentimento dos outros, mas ele, com relação à questão egoísta dele, com essa relação dele com os animais, ele se torna uma criança, né? E ele fala sobre isso na terapia e diz de novo aquela frase para a terapeuta: eu tenho que ser o palhaço triste, eu não posso mostrar que eu tô mal pros outros, eu tenho que ser forte e tal. Isso também remete à questão do Gary Cooper, né? Do Strong Silent Type. A gente vê o Christopher comprando droga e ele é assaltado pelos traficantes aí, pelos bandidos ali, que estão nem aí pra quem ele é, e ele é espancado pelos caras. Espancado pela primeira vez, tá? Porque ele vai ser espancado de novo no episódio. Aí ele é levado pra casa, a Adriana tá em casa e ele é levado pra casa por um amigo, que é um viciado ali da rua, provavelmente, que, curiosidade, tá usando, não sei se vocês repararam nisso, ele tá usando exatamente a mesma jaqueta, aquela do episódio Full Leather Jacket, que o Rich April deu pro Tony. O Tony não quis ficar com a jaqueta e deu pro marido da empregada ali. É essa roupa que o cara tá usando. A Adriana confronta ele depois e tal, e apresenta um panfleto pra ele, né, de uma reabilitação. E ele surta e espanca, bate nela e tal, de uma maneira que a gente nunca tinha visto, assim. Acho que a gente já viu até que ele batendo nela, mas dessa vez ele vai até além, assim, ele dá um soco na cara e tal, deixa ela de olho roxo. A Adriana vai até a casa do Tony e tal, e eles decidem fazer uma intervenção, não podem contratar ninguém, porque, né, complicado, ali, os negócios podem vir à tona, e eles chamam um cara, o Dominic ali, que eles conheciam, que tinha sido um assaltante e tal, e que faz parte do Alcoólicos Anônimos, e o cara vai conduzir a intervenção por eles. E aí, chegamos finalmente a melhor cena do episódio e uma das melhores cenas de toda a série. O Christopher sai do quarto e tá todo mundo na casa dele, né? E aí é dito pra ele 3 vezes: sit down. Sit down de novo, pô, totalmente. O nome do nosso cineclube é esse porque é uma palavra na máfia, no gênero gangster, muito importante. Let's have a sit down, vamos sentar pra conversar. E nesse caso é tipo: sit down, senta, nós vamos ter uma conversa séria, tu vai ouvir a gente. O Tony diz isso, o Paul diz isso e o Tony diz isso de novo pra ele. Aí começa um show de muito drama e comédia misturado. Primeiro a Adriana vai falar, e ela começa: Christopher, no início a gente fazia... Ela fala uma coisa mais genérica e o Dominic pede para ela ser mais precisa. Nós fazíamos amor o tempo todo... no início do nosso relacionamento, a gente fazia amor o tempo todo. E aí a montagem tem um corte e a gente vê a cara do Benny e do Fury olhando. Tipo, opa, ela tá falando, realmente tá falando disso. Aí ela volta: por causa das drogas, agora você não consegue mais funcionar como um homem. Tipo, ele não tá transando com ela, não sei nem se ele, né, enfim. E aí ela fala isso e corta de novo, e dessa vez mostra a cara do Paul, que é a cara impagável, assim, porque ele tá ouvindo. E o Christopher faz uma cara de, puta, não acredito que eu tô ouvindo isso, tá? Aí ela fala: na semana passada, quando eu cheguei em casa, descobri que você tinha matado a nossa cachorra. E aí vem o Tony: opa, como assim? Por que tu fez isso? Tipo, aí toca nele: porra, matou a cachorra. E aí aí ele fala: foi um acidente. E o Paul: por quê? Ela tava latindo? Tipo, o que ele quis dizer com isso? Foi um acidente, tá, mas o que? Ela tava latindo, por isso tu matou ela? Enfim. E aí continua. Aí o Tony fala:
eu não acredito que tu matou a Cosette, não sei o que, eu deveria sufocar você, seu maldito. Parênteses, spoiler da última temporada de The Sopranos, tá? Ele é quem tem problema com isso. É exatamente o que o Tony vai fazer com ele, né? A maneira como o Christopher vai morrer. Falei que tinha spoiler antes, não venham me xingar nos comentários, tá? Beleza? Então vai ter esse foreshadowing até. Aí, mas não terminou. Chega a hora do Silvio falar. O Silvio abre um papelzinho, tá? As anotações dele. Christopher, uma manhã eu cheguei e você estava com a sua cabeça metade na privada. Seu cabelo estava tocando na água. Nojento. Tipo, esse foi o depoimento do Silvio. Aí o Christopher, não, mas eu tava gripado. I said my piece, Chrissy. Tipo, eu disse que eu tinha pra dizer, Christopher. Chrissy, né? Aí o Tony ainda intervém e diz, não, ele tava gripado mesmo, eu posso confirmar e tal. Mas o cachorro não tem explicação e tal. Aí chega a vez da Carmela que fala e tal, e no fim o Paul, né? O mais grosseiro de todos, assim, o mais masculinidade tóxica, digamos assim. Ele fala, não escrevi nada, eu vou ser curto e grosso, tu é fraco, tu é uma vergonha pra ti mesmo e pros outros. E aí o Christopher reage, né? Aí ele fica puto, tipo, e surta. Aí, tu quer falar sobre erros e tal, e eles começam a discutir e começam a falar os podres de todo mundo. Silvio, tu transa com as mulheres do Badabing, mesmo tendo mulher e filho em casa. Pô, ele quer falar sobre o que aconteceu na floresta no ano passado, que é no Pine Barrens, né? O Tony fala, aí o Tony corta, Christopher, eu tô te avisando, e ele fala, aí ele xinga o Tony. Tipo, agora tu falando e tal, do jeito que tá falando, aí ele fala, não é sobre mim, a gente tá aqui pra falar sobre tu te matando com drogas. E ele diz, eu tô me matando e tu que tá te matando, do jeito que tu come, tu vai ter um infarto, um ataque cardíaco quando tiver 50 anos de idade. Cara, isso desperta a ira do Paul e tal, mas isso é uma curiosidade infeliz, coincidências da vida. O Gandolfini morreu de infarto aos 51 anos de idade, né? Então, coincidência bizarra, assim. E aí, quando ele ofende o Tony, é que o Paul parte pra cima, né? Tá falando com o chefe e tal, e a mãe do Christopher concorda, bate nele que talvez ele aprenda e tal, e aí ele vira e xinga a mãe dele, chama ela de vadia e tal, e aí isso é a gota d'água. Aí o Paul dá um soco na cara dele, vem o Silvio, começa a chutar, vem o Benny, começa a bater, ele reage, porque assim, porra, estão aceitando tudo aí, pô, xingou a tua mãe, e aí a coisa toda termina com eles espancando o Christopher, tomando a sua segunda surra no episódio. E assim, a comédia não parou por aí, porque na cena seguinte ele tá no hospital, e o Tony tá falando com a enfermeira ali, e ela diz a explicação que eles deram. Ele caiu em casa enquanto matava formigas na cozinha. E aí por que eles deram essa explicação? E aí o Tony diz, ele tava de meias, tipo, foi por isso que ele caiu. E aí, cara, eles têm a conversa, o Tony dá a real pra ele, né? Tipo, diz assim, tipo, cara, ó, o único motivo pelo qual tu tá vivo ainda é porque tu é meu sobrinho, porque eu te amo e tal. Se fosse qualquer outra pessoa, a gente estaria botando a intervenção seria uma bala na nuca, né? Então é o seguinte, tu vai pra reabilitação agora, tu vai te tratar, e o Patsy vai estar pertinho de ti pra qualquer inconveniente. Ou seja, se tu te passar, nós vamos te apagar. Isso pro Tony é frustrante do jeito egoísta dele, porque não é só porque ele gosta do Christopher. É porque, cara, isso frustra os planos dele de passar parte do poder para as mãos do Christopher e se tornar uma figura intocável ali que vai poder meio que se aposentar. Isso frustra basicamente totalmente, né, os planos dele. Então isso é um ponto importante ali para a relação do Tony com ele. Então assim, fechamos aqui a parte da intervenção, mas assim, é o ponto alto do episódio. Esse episódio é muito bom, tem várias coisas legais nele, mas esse ponto é o ponto mais alto e é uma das melhores cenas, uma das melhores coisas da temporada e da série como um todo. Mas como eu disse, o episódio, ele é muito bom, porque ainda vai acontecer mais coisas. Por exemplo, o Tony vai pra casa do tio Júnior lá, e ele vai ter um caso ali, uma relação logo com quem? Com a Svetlana, a prima da Irina, que cuidava da sua mãe e tal, e que não tem uma perna, e que isso foi assunto várias vezes ao longo de The Sopranos, o fato de ela não ter uma perna. E isso é um ponto importantíssimo pra essa relação ali, naquele momento, se consumar. Porque o Tony começa a admirar a Svetlana. Né? Primeiro que ele diz que ela parece a Greta Garbo. E depois que ele fala, porra, tu é uma mulher que tu não tem a perna, tu sobreviveu à guerra e tal, tu não fica te lamentando, tu não reclama. Ela é o Gary Cooper.
ela é o strong silent type. Ela é exatamente tudo que o Tony admira, como perfil masculino, mas, porra, ele tá vendo uma mulher ali, ele tá enxergando isso, e isso atrai ele imediatamente. E aí eles acabam tendo essa relação. E, mais uma prova de que ela é uma mulher muito forte, ela meio que dá um fora nele depois. Ela diz, cara, ele diz, eu te ligo e tal. Não, isso não vai acontecer de novo, acho que foi muito bom e tal, vai ficar por isso mesmo. E ele fica, assim, pasmo, né, com aquilo ali. E assim, o fim do episódio, como eu disse, ainda tem mais coisa legal. Tem uma montagem muito legal que a gente vê o Tony chegando em casa e o Fury em casa. E a gente vê esses dois homens sozinhos, cada um na sua casa, assim, de forma muito solitária, preparando comida e jantando e tal. É uma montagem bem legal de cenas. E é legal porque eles estão sozinhos, ambos por conta da mesma mulher, né? O Tony, porque a Carmela saiu de casa, deixou ele sozinho, ele tem que fazer o trabalho doméstico ali, que ele não gosta. Na real, é só aquecer a comida, né? No micro-ondas. E o Fury porque não pode estar com a Carmela, que é a mulher por quem ele está apaixonado. Então essa montagem no fim é bem legal. E um último ponto, como eu disse, esse episódio é incrível, tem várias coisas legais. Eu não falei sobre, mas quando o Paulie, quando o Tony manda queimar o quadro dele da Pyomai, os caras estão lá queimando na frente do Badabing, o Paulie chega e salva o quadro. Não deixa queimar. E isso assim, é muito, muito legal de ver, porque é muito interessante pensar sobre isso. Primeiro que assim, a Pyomai morreu num incêndio, e aqui ele salva o quadro de ser queimado, então esse contraste é interessante. Depois, assim, a gente fica se perguntando por que o Paulie salvou o quadro. Não só salvou, ele manda no pintor para fazer melhorias, melhorar o queixo ali do Tony e tal, e ele pendura o quadro num lugar de destaque da casa dele. Existem teorias, por exemplo, assim, eu já vi, na verdade, quem causou o incêndio foi o Paulie, pro Tony pensar que foi o Ralph e matar o Ralph e ele se livrar do Ralph. Não acho que isso tenha acontecido, mas existe a margem para interpretação. O que eu acho é que representa uma forma de adoração do Paulie pelo Tony. Por mais que ele tenha falado mal do Tony quando ele estava na prisão e tal, tudo que ele queria é se sentir amado e se sentir próximo do chefe. Ele demonstrou isso, por exemplo, nesse episódio. Ele parte pra cima do Christopher. Ele bate na hora que o Christopher xinga a mãe, mas ele parte pra cima na hora que o Christopher xinga o Tony. Então, a grande vontade dele é ser amado, voltar a ser mais próximo desse cara, que é o chefe de tudo, e de quem ele acabou se distanciando, assim, eles estão mais distantes, né, umas temporadas pra cá. Mas eu quero saber o que vocês acham. Por que o Paulie guardou o quadro do Tony? Depois o Tony vai ver o quadro na casa do Paulie, enfim. Mas por que vocês acham que ele guardou esse quadro e por que ele pendurou na casa dele? Fica a pergunta, deixa nos comentários. Era isso que eu tinha pra dizer hoje. Obrigado por terem chegado até aqui. Até o próximo vídeo e tchau! This morning the world turned upside down. Things ain't been the same since the blues walked into town. But you